só, a gente está na nossa aula 47.1, que é a revisão geral para sua provinha, para sua avaliação parcial. Eu espero que vocês prestem bastante atenção. And let's begin. 47.1, a gente vai fazer essa revisão geral envolvendo estes assuntos aqui. As 3 aulas sobre o simple past, a gente vai ver esse tempo verbal também. Regular verbs and affirmative sentences, verbos regulares e sentenças afirmativas. Irregular verbs and affirmative sentences, ou seja, verbos irregulares e frases afirmativas. E a próxima do simple past é negativa, interrogativa, sentenças na negativa e na interrogativa. Também, além do simple past, vamos ver o simple future com will. Vamos ver o future with going to, que são os 2 tipos de futuro no inglês. Não somente, né? Não é somente eles, mas assim, dos tempo, envolvendo o tempo simples, aqui também ainda com a ideia de futuro. Óbvio que não são os 2 únicos. WH words, que são aqueles pronomes interrogativos. Tá muito simples, muito prático. Essa revisão geral vocês vão se dar muito bem, porque olha só. I ordered a burger, eu pedi um hambúrguer, foi a aula 31.1. Então vamos lá, para entender, vamos lembrar que o simple past ele é usado para indicar ações que começaram e terminaram no passado, certo? Tudo envolvendo passado, assim como ações e hábitos que existiam, mas não existem mais. Temos essa frase aqui, the girl painted her face before the photo. A garota pintou o rosto dela antes da foto. Como é que eu fiz essa estrutura de frase? Então, olha só, essa frase está no passado, uma frase na afirmativa, onde eu tenho aqui como sujeito a palavra a garota, que pode ser representado também por she, que poderia também ser representado também por Bruna, por exemplo, que pode ser o nome de uma pessoa. Painted é o verbo principal que está aí acrescido daquele auxiliar Então, assim, você lembra? Esse auxiliar é que faz a minha frase ficar, o meu verbo ficar no passado, certo? Então, você precisa sempre colocar esse o famoso ed, no final dos verbos. Verbos que terminam com e, você só acrescenta a letra D. Verbos que terminam com Y precedido de consoante, você vai acrescentar I, E, D, certo? E isso cortando o Y, muito bem? Como, por exemplo, o verbo to study, que é um verbo regular. Lembrando que não tem como você saber que um verbo é regular assim. Você só sabe se você realmente teve contato com ele e soube que ele é regular ou irregular. Ele não vem com uma etiquetinha falando isso, tá bom, gente? O study, por exemplo, é regular. Para deixar ele no passado, o que vai acontecer? Você vai fazer assim, ó. Studied. O que aconteceu? Verbos que terminam com Y precedido de consoante, como o verbo study, você corta o Y e acrescenta IED no final. Muito bem? Então, temos aí regular verbs. O verbo talk vai ficar deste jeito, talked. Play, que é o verbo talk, é o verbo conversar, play é o verbo jogar, tocar, brincar, vai ficar assim, played. Esse verbo ele termina com Y precedido de vogal. Neste caso, você não vai aplicar a regra. O ED vem, mas o Y continua. Like já termina com E, que é o verbo gostar, você só acrescentou o D. Arrive também termina com E, que é o verbo chegar, você só acrescentou o D. Frases afirmativas, você precisa de um sujeito, certo? Podendo ser o pronome pessoal, podendo ser o nome próprio, podendo ser qualquer coisa que seja um sujeito. Mas o verbo principal nem sempre é assim, tá? Mas basicamente você vem sujeito, verbo principal acrescido de ED, logo seguido o seu complemento. I talked to Sue yesterday, eu falei com a Sue ontem. They played tennis on Saturday, eles jogaram tênis no sábado. He was nice. Ele era legal. I liked him. Ele era legal, gostei dele. Esse him aqui é o quê? O objeto. Tá fazendo referência à palavra ele, que tá aqui no início da minha frase. They arrived last night. Eles ou elas chegaram noite passada. Certo? Então, basicamente é isso. Os verbos regulares
no passado, forma positiva. Aula 33.1, onde a gente viu sobre os irregular verbs, verbos irregulares, e o título I know who gave the death blow. Eu sei quem deu o golpe mortal. A gente tem aqui como verbo principal e no passado o verbo gave, que veio do verbo to give. E aí, olha só, como é que a gente sabe que to give, que é o verbo no infinitivo, né, o verbo dar, vai ficar gave no passado? Não tem como saber, a não ser que você tenha o conhecimento, já tenha visto sobre esse verbo, porque não tem regra nem nada disso. Nos verbos irregulares não existem regras. E aí, olha só, temos 3 exemplos aqui de verbos irregulares. O go, que ele é um dos que mais mudam, na minha opinião, ele fica went no passado, então o presente dele é go, passado é went. Have, que é o verbo ter, no passado ele fica had. See, que é o verbo ver, no passado ele fica saw. E para fazer frases funciona da mesma forma lá, como a gente fez ainda agora com os verbos regulares. Sujeito da oração, podemos ser qualquer coisa que funcione como sujeito. Verbo principal no passado, e ele tem que vir conjugado no passado, não com a terminação ed, e sim da forma no passado. Isso dependendo de cada verbo que você for utilizar, sendo verbo irregular. Mais o seu complemento. Então, temos aí, I went to a party on Friday. Eu fui a uma festa na sexta. We had sandwiches for lunch. Nós comemos sanduíche no almoço. I saw Peter yesterday. Eu vi o Peter ontem. Yesterday, aí é um marcador de tempo muito especial, porque ele significa ontem. Ele, obviamente, está falando sobre o passado. Na aula 34.1, did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? A gente tem aí o quê? As formas negativas, interrogativas, e você percebe o seguinte: no passado, quando você faz frases no presente, seu verbo tem que vir conjugado com passado, ele tem que vir com a terminação de passado, ou então ele conjugado se for irregular. Porém, nas frases negativas e interrogativas, o que acontece é o seguinte: você usa o seu verbo na sua forma base sem o to. Não vai deixar o seu verbo no passado nas formas negativas e interrogativas. Tem esse detalhe. O que vai determinar o passado nas frases negativas e interrogativas é a presença do did. Esse auxiliar aqui, que além de ser um auxiliar também é um verbo de tradução, que é o passado do verbo to do, que é o verbo fazer. Então, o passado dele é did. São verbos irregulares, tá? E só que aqui a função dele é o quê? É de verbo auxiliar. E como verbo auxiliar nas frases negativas, ele vai ter a posição ali na sua frase, que é o seguinte: ele fica entre o sujeito e a partícula negativa not. Tanto é que ele contrai com a partícula negativa. Então você tem did not, que é a mesma coisa de didn't. Didn't é mais informal. Certo? Então, sujeito mais o did, o auxiliar do passado, mais o not, mais o verbo principal na sua forma base, sem o to, sem a partícula to, você não vai colocar esse verbo no passado, lembra bem disso. Então, we didn't stay at a hostel, nós não ficamos no hostel, They didn't finish work early, eles não terminaram o trabalho cedo. I didn't see them at the party. Eu não vi eles na festa, ou elas na festa. Them faz referência ao sujeito they, tá? É um pronome do caso oblíquo. She didn't get a taxi to the airport. Ela não pegou um táxi para o aeroporto. Certo? E aí, como eu falei para vocês, a dica aí que eu já falei para vocês, the negative, também nas formas interrogativas, você adiciona o did e o not, ou então didn't, antes do verbo, tá? Ele sempre vem antes do verbo, sempre vem antes do verbo. The verb doesn't change, como eu falei para vocês, o verbo não muda, não fica no passado. E aí, para fazer perguntas com o Simple Past é fácil, é simples, você precisa colocar o verbo na frente, quem vem é o auxiliar. Did passa para frente, depois sujeito, depois o verbo principal na sua forma base sem o to, porque ele não muda nas frases negativas e interrogativas. Short answers, respostas curtas, você vai fazer essas respostas curtas para perguntas de sim ou não, yes ou no, como perguntas deste estilo aqui. Perguntas que começam com pronomes interrogativos, você não vai responder com sim ou não. Então, quando eu pergunto, did you see the film? Você viu o filme?
Se a sua resposta for afirmativa, querendo dizer que sim, que você viu, yes, you did. No caso aqui tá you, porque a própria pessoa que fez a pergunta respondeu, mas no caso fosse você, você diria yes, I did, na forma afirmativa. Uma short answer afirmativa. Se for negativa, você vai dizer no, I didn't, que é o quê? A presença do did mais o not contraído. Not. Certo? Did she work in a cafe? Ela trabalha numa cafeteria, né? Numa loja que vende café e dentre outras coisas. Yes, she did. Assim, ela trabalha. Ela trabalhou. Então, é passado aqui. Então, assim, ela trabalhou. No, she didn't. Não, ela não trabalhou. Did they go to the party? Eles foram à festa? Yes, they did. No, they didn't. Ou seja, sim, eles foram. Elas foram, não. Eles ou elas não foram. E aí é isso, gente, a forma interrogativa e negativa do passado simples. É muito simples. O que eu quero te relembrar aqui, lembra bem, este verbo aqui não está no passado. O que deixou no passado foi o did. Nas negativas e interrogativas, você não vai deixar o seu verbo no passado. Agora, para transformar essa frase aqui numa afirmação, vou fazer aqui só de brincadeira, como é que ficaria? Ficaria assim, they went to the party. Perceba que o meu verbo mudou, e mudou porque ele é irregular. Então, de go ficou went, certo? Então, esse exemplo aí para mostrar para vocês que só nas formas afirmativas o verbo fica no passado simples. Então, para fazer perguntas no passado simples usando as WH questions, ou seja, aqueles pronomes interrogativos, eles sempre vêm na frente antes do verbo auxiliar, certo? Antes do verbo auxiliar. Isso também funciona em português, os pronomes interrogativos também vêm na frente para fazer pergunta. Where did you work? Onde você trabalha? Where did she go? Onde ela vai? When did they arrive? Quando eles chegaram. Aliás, desculpa, eu tô no passado, né? Eu tô traduzindo como se fosse presente. Vamos fazer mais uma vez. Where did you work? Onde você trabalhou? Where did she go? Onde ela foi? When did they arrive? Quando eles chegaram. Agora sim, a gente tá louca. E vamos para a próxima aula, que é a aula 38.1. I will be there, eu estarei lá, porque a gente vai falar sobre o verbo will, que é o simple future, futuro simples. E relembrando aí, will é a contração desta situação aqui, esse LL é a forma contraída do will, certo? Para o simple future, ele é usado para fazer previsões, não somente previsões. O will é usado para expressar o futuro, né, obviamente, para fazer pedido, convite ou ordem, tá? Então, você vai usar ele nesses contextos. É usado em expressões que dão a ideia de I think, que significa eu acho, porque você não tem tanta certeza, é um futuro não imediato, é um futuro mais distante. É comum que as frases no futuro simples com will sejam acompanhadas por palavras como maybe ou perhaps, que significa a mesma coisa, que é talvez. Ou estejam dentro de um contexto que indique uma possibilidade. Olha essa frase, I think it will rain tomorrow. Ou seja, eu acho que vai chover amanhã, ou que irá chover amanhã, não tenho certeza. Eu uso o meu will para falar sobre essa situação, tá? Aqui contraído com o meu sujeito it. Maybe she will be late. Talvez ela chegará atrasada. Vou traduzir assim, porque ela ainda vai chegar no local. Maybe she will be late. O verbo be é o verbo ser e estar, mas eu traduzi assim porque a gente entendeu o contexto. Então, esses dois L's aqui é o eu que está contraído com o meu sujeito. Então, eu não tenho certeza se ela vai chegar atrasada, se ela chegará atrasada, se ela estará atrasada, e eu uso essa palavrinha maybe e ainda uso o meu verbo will. Então, para fazer frases com will é muito simples. Você vai precisar dele logo depois do sujeito, certo? E depois o verbo principal na sua forma base sem o to. O verbo não muda, certo? Além do will não mudar, é usado com todos os pronomes pessoais que você imaginar, com qualquer sujeito.
o verbo principal, ele também não muda, ele só não vem com o to. Quando eu falo da sua forma base, é isso aqui, ó, quando o verbo está no infinitivo. Ele aparece com essa partícula, então você não coloca a partícula na frase. Então, aqui, nessa hora, você vai colocar, porque aqui essa frase diz o seguinte, I will go to work, eu irei trabalhar, ou então para o trabalho, não sei exatamente qual seria a ideia. Então, eu vou falar, eu irei trabalhar, certo? E aí, aqui o to work, o trabalhar, ele apresenta esse to porque ele está no infinitivo, eu não conjuguei. Ou então, eu irei para o trabalho, também poderia ser a tradução desse to work. To também significa para. Nas frases negativas, você vai precisar do not, certo? Entre o will e o verbo principal, ele também fica assim dessa forma, won't, que é a forma contraída do will, mas o not, certo? I will not have lunch ou I won't have lunch. Eu não almoçarei. Muito bem? Não vou falar sobre todas as frases porque o tempo é curto, ainda tem mais aulas e a gente tem aqui agora Simple Filter na questão das perguntas. Para fazer pergunta, você já sabe, coloca o verbo will na frente, que é o auxiliar, que inclusive é um verbo modal. Ele passa na frente para fazer pergunta, depois vem sujeito, vem o verbo principal e depois o seu complemento. Will you wait for the bus? Você vai esperar pelo ônibus? Você esperará pelo ônibus? Na verdade, seria bem melhor, porque se vai é mais o meu going to, que a gente vai ver daqui a pouco. Will she read a book? Ela lerá um livro? E aí, a short answers, da mesma forma, vai funcionar como eu acabei de falar lá do passado, só que agora você vai usar o will como verbo auxiliar, tanto para as afirmativas quanto para a negativa, ficando won't, que é will mas not. Yes, you will, sim, você irá. No, you won't, não, você não irá, o quê? Esperar pelo ônibus, ou então você esperará ou não esperará. Muito bem? Temos aí perguntas com futuro com will na questão dos usos dos pronomes interrogativos. Você tem aí a presença dos pronomes interrogativos que vem na frente do will. Então, na hora de fazer perguntas com pronomes interrogativos, ele passa na frente do will. Então, ele fica em primeiro lugar. Então, what will you do? O que você fará? Where will he go? Onde ele irá? E assim por diante. Na próxima aula, na aula 39.1, foi a aula do going to. What are you going to do? What are you going to do? O que você vai fazer. Agora sim, o que você vai fazer. E aí o Simple Filter com to be, going to. Por que to be, going to? Porque você vai usar o to be. Aqui você vai usar o to be na forma afirmativa. E a gente usa esse futuro com to be, going to, quando queremos expressar a ideia de que estamos falando de um futuro que é quase certo que aconteça. É o futuro imediato, é um futuro mais próximo, que você tem mais certeza. She's going to have lunch. Ela vai almoçar. Então, ela já está indo almoçar, ela tem certeza. A não ser que uma adversidade aconteça, né, no meio e impeça ela de almoçar. E aí eu tenho as frases positivas, positive and negative, do to be, going to. O que você vai precisar? Verbo to be, dependendo do pronome pessoal que você estiver usando. Terceira pessoa, usa o verbo to be is, que aqui está contraído com she, ficando desse jeito. Todas as pessoas do plural e o you no singular, como você, vai ser usado o verbo to be are, que aqui está contraído com o meu sujeito they. E o am é o único que é usado com eu. Então, ficando aqui I'm, que está contraído. Então, I'm going to travel the world next year. Eu vou viajar o mundo ano que vem. E aí você, depois do sujeito do verbo to be, vai usar a estrutura de going to, que é fixa para todo mundo, é fixa. Ela vem com qualquer pronome pessoal, que é sujeito. E logo depois o seu verbo principal na forma base sem o to. Lembra disso que eu falei para vocês? Então, você usa ele na sua forma base, sem nenhuma alteração do verbo. Certo? Nas frases negativas, você vai precisar de fazer o mesmo passo, a diferença é que você vai colocar o not entre o verbo to be e a palavra going. Então, I'm not going to work, eu não vou trabalhar. You are going to work, você não vai trabalhar. Lembrando que aqui você pode fazer a contração do verbo to be com o not. Aqui também você pode fazer essa contração do verbo to be com o not, só não há contração deste verbo to be com a palavra not. Não existe essa contração, tá? Por isso que aqui ele optou em contrair com o sujeito.
Muito bem? Vamos lá, seguindo. Simple Future to be, going to. Para perguntas, você vai usar yes or no questions. Para perguntas, você vai usar o quê? Verbo to be na frente. Ele passa na frente do sujeito para fazer pergunta. Depois, a estrutura de going to, verbo principal. Beleza? Então, are you going to travel next year? Você vai viajar no que vem? Short answers, respostas curtas, você já sabe aquela mesma situação. Yes para positiva, no para negativa, sujeito. E quem é que vai vir? O verbo que vai vir para você fazer a questão de short answers no to be, going to, é o verbo to be, certo? Você não vai usar o going na short answers. Por exemplo, are you going to travel next year? Você vai viajar no que vem? Yes, aí seria assim, yes, se for eu respondendo essa pergunta, yes I am, sim eu vou, certo? Yes, I am. Muito bem. Aqui está yes, you are, porque é como se fosse a própria pessoa que perguntou respondendo. Por isso que eu fiz assim, dessa forma. Beleza? E aí, simple future to be, going to. Na questão de WH questions, você sabe, vem o pronome interrogativo na frente. Depois o verbo to be, sujeito, estrutura de going to, verbo principal. E aí o complemento da frase. Who am I going to travel with? Com quem eu vou viajar? Where are you going to go? Onde você vai? E aí, seguindo, ainda tem uma última aula, o tempo está curto, temos aí 41.1, a aula de pronomes interrogativos, que a gente viu que são o quê? São pronomes que em sua maioria começam com WH, como who, whom, whose, why, which, what, where e when, que daqui a pouco eu vou fazer a tradução para vocês. A exceção para o nome interrogativo how, que começa com H. Então, a gente usa ele para fazer perguntas. Temos aí o who, que significa quem com função de sujeito. Diferente um pouquinho de whom, que significa quem, mas tem função de objeto na frase. Who is that man? Quem é aquele homem? Então, ele vem na frente para fazer pergunta. Isso vocês já sabem. Whom did you text? Para quem você mandou mensagem? Whose, ele sempre fala de posse, então significa de quem. De quem é essa lapiseira? Whose mechanical pencil is this? Why é porque de pergunta. Então, why don't you keep quiet during the class? Por que você não fica quieto durante a aula? E o which, que significa qual ou quais. Qual sabor de pizza você quer? Which pizza topping do you want? Aí, os nossos últimos temos lá o what, que significa o que e qual, where, que significa onde, when, que significa quando, how, que significa como, certo? Lá na nossa aula, eu expliquei a diferença de which e what, na aula de revisão. Então, por favor, quem tiver interesse, olhe lá, que a gente está bem no final do tempo. E aí eu vou dar só uma leitura aqui, ó. What do you study at the university? At the university. O que você estuda na universidade? E para finalizar, a gente tem também essas palavrinhas que a gente usa, o how. Vocês lembram lá da aula? A gente tem essas palavrinhas que a gente pode usar com a palavrinha how. Então, temos o quantos anos, how old, how many para falar de quantos e quantas, para substantivos contáveis. How much significa quanto, para saber do preço de alguma coisa, então quanto é. How long, quanto tempo. How far, quanto tempo. Só que aí a gente tem uma diferença. How long é quanto tempo de estrada, por exemplo. How long will we stay on the road? How far é quanto tempo é da sua casa até a escola, certo? Nas frases você percebe aí. E how far na verdade, perdão, quão longe, né? Seria, o far significa essa questão de longe. Então, eu quero saber a distância de um lugar para o outro. E o how often, que a gente viu bastante, que significa qual a frequência, ou quantas vezes. A gente fala aqui de frequência. How often do you have an English class? Quantas vezes você tem aula de inglês? Com que frequência você tem aulas de inglês? E fica aí nossas referências e a hora da avaliação parcial. Pena que o tempo foi curto, gostaria de ficar mais tempo aqui explicando para vocês, porém é isso. Eu desejo muita luck para quem não estudou e good test para quem estudou. Bye, bye.